Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. No vídeo de hoje, o canal relembra um dos casos mais absurdos e misteriosos que já aconteceram no futebol. Na oportunidade, vamos contar a história do dia em que o atacante camaronês Albert Ebossé, após um clássico lá na Argélia, perdeu a sua vida praticamente na beira do gramado, em um crime que até hoje nunca foi solucionado. Confere só! O dia era 23 de agosto de 2014. Em um duelo válido pela segunda rodada do Campeonato Argelino, temporada 2014-2015, o Kabylie recebeu no estádio 1º de novembro, localizado na cidade de Tizi Ouzou, o rival Argé. Como acontece em quase todos os clássicos no futebol, esse confronto foi durante os 90 minutos bastante pegado, com as duas equipes criando chances reais para ficar com os 3 pontos. Mas, no final das contas, quem levou a melhor foram os visitantes, que acabaram vencendo aquela partida por 2-1. Enfurecidos por conta da derrota, já que na temporada passada o time havia perdido o título do campeonato justamente para esse rival, parte da torcida do Kabylie resolveu invadir um setor do estádio 1º de novembro que estava passando por uma reforma, e em um ato no mínimo irracional, começou a arremessar contra os próprios jogadores do time algumas pedras de concreto. E uma delas, infelizmente, acabou atingindo a cabeça do camaronês Albert Ebossé. Com apenas 24 anos, Ebossé era naquele momento um dos principais jogadores do Kabylie. Com passagens pelas seleções de base de Camarões, ele havia sido contratado há um pouco mais de um ano e na temporada passada já tinha levado para casa o troféu de artilheiro do campeonato argelino, com 17 gols em 30 jogos. E se não bastasse isso, nessa derrota para o Argé, foi o próprio quem diminuiu o placar em 2-1. Ou seja, na lógica, todos imaginavam que Ebossé seria um dos poucos poupados da revolta dos torcedores. Apesar de não existirem imagens do momento do crime, segundo informações de agências de notícias, o choque na cabeça aconteceu quando o jogador estava no túnel, já próximo de entrar nos vestiários. A princípio, possivelmente para tentar evitar uma possível punição, a diretoria do Kabylie informou que o camaronês havia sofrido uma parada cardíaca e por isso precisou de atendimento médico. Mas pouco tempo depois, devido à tamanha repercussão do caso, eles voltaram atrás e confirmaram que Ebossé havia sido atingido por um objeto na cabeça. Levado às pressas para um hospital, o atacante não resistiu e apenas algumas horas depois do ocorrido, teve a morte confirmada pelos médicos. Na época, essa morte de Ebossé teve uma grande repercussão no mundo e, ao mesmo tempo, abriu um debate sobre a falta de estrutura, segurança e organização do futebol argelino. Afinal, só o fato de terem liberado a realização de um clássico em um estádio que estava passando por uma reforma foi, no mínimo, uma falta de bom senso. Enfim, já no dia seguinte após o crime, o governo argelino abriu uma investigação sobre a morte de Albert Ebossé, para pelo menos tentar descobrir quem havia arremessado a pedra que tirou a vida do jogador. Mas, até hoje, quase 9 anos depois do episódio, ninguém foi acusado. A temporada 2014-2015 do Campeonato Argelino chegou a ser suspensa, e a Confederação Africana de Futebol proibiu o Kabylie de jogar competições continentais por 2 anos. Enquanto a Federação Argelina estipulou que o time jogasse o restante da temporada de portões fechados. Mas, já em fevereiro de 2015, após uma apelação do Kabylie na Corte Arbitral do Esporte, as punições foram anuladas. É importante destacar que, por mais incrível que pareça, ao longo desses anos de investigação, surgiu uma outra versão sobre o que realmente teria tirado a vida de Ebossé. A pedido da família, em Camarões, uma nova autópsia foi feita no corpo do jogador e nela foi constatada outras lesões além da pancada na cabeça. Segundo o Dr. André Mounet, profissional responsável pela autópsia, o corpo de Ebossé tinha sim um sinal de golpe na cabeça, mas também lesões no ombro, ruptura na coluna cervical e sinais de estrangulamento, o que poderia indicar que o atleta foi vítima de um ataque físico. Imagens divulgadas por veículos de imprensa argelinos também reforçaram essa tese, principalmente para a família. Elas não são conclusivas, mas nessas imagens dá para perceber que Ebossé, em um primeiro momento, não foi atingido na cabeça quando entrava no vestiário. Pelo menos publicamente, até hoje, ninguém do Kabylie chegou a se pronunciar sobre essa nova acusação.